Queridos irmãos, bom dia. Como foi dito, nossa escola bíblica, nós retomamos nossos estudos e na nossa classe nós temos estudado nos capítulos da Confissão de Fé de Westminster, E incentivo os irmãos a ter aí o seu exemplar da Confissão de Fé no celular, tem aplicativos, tem PDF, ou o próprio livro, você possa estar adquirindo, e acompanhe isso, Faça aí no caderno aí as suas anotações. A gente, se houver alguma dúvida, a gente vai deixar para o final, tá? Porque às vezes a sua pergunta a resposta está no ponto seguinte, e a nossa ansiedade não permite a gente esperar. Então a gente vai ter essa dinâmica, fazer a exposição primeiro do assunto, e aí, no final, a gente abre aí para algumas perguntas, ok? Nós estamos no capítulo 3, nos artigos finais, No capítulo 3, que fala sobre os decretos de Deus. Ele tem aí 8 artigos, a gente já viu alguns primeiros, e agora nós vamos concluir esse capítulo, Esse capítulo que nós estamos estudando, ele fala sobre os decretos de Deus, ou o conselho de Deus, ou o plano eterno de Deus, sobre tudo o que existe, Aqui nós aprendemos as coisas que Deus positivamente ordena ou decreta para a realização dos seus propósitos, Tudo que acontece, nós vimos, há uma ordenança de Deus, ou uma pré-ordenança de Deus para tudo que acontece. E nos artigos anteriores nós vimos que Deus ele predetermina tudo o que acontece, tudo o que existe, A gente só precisa, pela ótica das Escrituras, enxergar isso quando as coisas parecerem incompreensíveis a nós. E por vezes, irmãos, elas são, viu? Não ache que porque você tem uma Bíblia na mão e que você leu ela de capa a capa, que você já sabe tudo e que já compreendeu tudo. Nem sempre as coisas são tão claras. Coisas acontecem, tragédias acontecem, situações nós vivenciamos que nem sempre as respostas estão muito claras diante de nós. E eu arrisco dizer que algumas nós não vamos chegar à conclusão nessa terra. O que nós aprendemos pela obra redentora de Deus, por meio de seu Filho, é a confiar em Deus, a descansar no Senhor, a lançar sobre Ele todo o nosso cuidado, toda a nossa ansiedade, e aprender a descansar no Senhor, sabendo que a vontade dEle, não a nossa, é boa, perfeita e agradável. E ela é boa, perfeita e agradável porque é vontade de Deus, é os propósitos de Deus. Ele é perfeito, Ele é soberano e assertivo em tudo o que faz. Aquilo que a gente vê como aparentemente algo que saiu do controle, pode ser que do nosso, de Deus, não. Ele sempre está no controle de todas as coisas. Então, nós temos nesses artigos da confissão essa definição de que o Senhor é aquele que ordena, que decreta e que realiza os seus propósitos. Especificamente nesses últimos artigos, os artigos 6º, 7º e 8º, eles vão melhor explicar que esse Deus que ordena todas as coisas, Ele é o mesmo que faz com que tudo que é necessário para que a sua vontade aconteça esteja disponível, Ele não só decreta, mas Ele também vai, de maneira providencial, fazer com que as coisas aconteçam conforme o conselho da sua vontade. É exatamente isso que a gente quer ver nessa manhã. E nós vimos nesse ponto dos decretos de Deus que uma palavrinha que é rotineira no nosso meio, sobre a predestinação, Esses artigos também, dentro desse capítulo, explicam um aspecto desse decreto de Deus
onde ele predetermina ou predestina todas as coisas. Há um propósito de Deus e ele é previamente estabelecido. Há um destino para os homens, para a sua criação, e ele previamente, se tratando especificamente dos eleitos de Deus, ou do povo santo do Senhor, aquele que ele chama eficazmente para a salvação, o apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios dizendo que isso acontece antes mesmo da fundação do mundo. Então nós temos a ideia aqui sendo abordada para nós de que mesmo os destinos eternos dos homens e até mesmo dos anjos, o Senhor ele também predetermina, ele também tem a sua definição e o seu destino. A doutrina da predestinação, ela tem sido um dos temas mais discutidos entre os cristãos, principalmente no ambiente de cosmovisão reformada, né? Tem muita gente que pega um ponto aqui, um ponto acolá e acha que já descobriu tudo sobre essa doutrina, mas ela é bem abrangente, embora muito clara nas Escrituras. Ela não é um tema exclusivo da reforma protestante, ela não foi uma ideia dos reformadores, ela é um tema bíblico, ela é uma mensagem que é encontrada de maneira muito clara nas Escrituras. Então, não foram os reformadores que criaram esse assunto, ela não é um aspecto das igrejas reformadas. Toda igreja que se diz bíblica deveria entender a doutrina da predestinação, da eleição, da adoção, da salvação, da regeneração e assim por diante. Estão tudo dentro desse mesmo aspecto. Para citar uns exemplos mais conhecidos, nós temos logo no Antigo Testamento o Senhor soberanamente elegendo Abraão, né? Sem nenhum mérito, Abraão, sem uma característica que pudesse atrair a Deus, pelo contrário, alguém que, se tivesse numa sala entre outras pessoas, aos olhos humanos seria aquele que não seria escolhido, e o Senhor elege Abraão para ser, por meio dele, o Senhor fazer surgir a sua nação, o seu povo, entre em aliança. Nós temos o Senhor elegendo para a salvação Jacó e não Esaú. Nós temos no Novo Testamento várias passagens onde que de maneira frequente vai utilizar os termos eleição para a salvação, eleitos para a salvação. Nas cartas de Paulo você encontra muito isso. Predestinar para a salvação, escolher para a salvação. Então, o fim dessa eleição e o propósito de Deus nisso é a salvação do povo. Está bem claro para isso, pelo menos para o povo de Deus, ou para aqueles que ele chama eficazmente. E só que essa doutrina também ela traz uma outra realidade que não é muito colorida assim, porque se nós entendemos que Deus elegeu alguns, isso significa que os demais não foram eleitos, ou dentro dessa perspectiva da salvação, eles foram deixados nas suas próprias iniquidades, que é aquilo que nós conhecemos sobre a reprovação de Deus. Nós temos a eleição e temos também a reprovação. Então, veja aí, há várias passagens. Esse texto de Efésios é o que melhor define o que nós queremos meditar nessa manhã. Efésios capítulo 1. Nós vamos ver vários outros trechos aqui, mas esse é melhor para frisarmos. Verso 4, verso 5, diz assim, Efésios capítulo 1. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então nós temos aqui Paulo, resumidamente, definindo aqui a origem da eleição, o meio pelo qual o Senhor elege,
E o propósito disso, a origem é Deus, o meio Paulo apresenta aqui é Cristo, e ele faz isso, ele vai apresentar aqui por meio da adoção de filhos, e o propósito é duplo, né? Primeiro, para que a glória de Deus seja evidente, né? Seja manifestada. E ele diz aqui, segundo o beneplácito, de sua vontade, mas esses eleitos também são chamados, ou são eleitos, como diz o verso 4, para serem santos e irrepreensíveis perante Ele. Então nós temos uma dupla aplicação aqui. Vejamos, irmãos, qual é o nosso objetivo nessa manhã? O que nós pretendemos quando queremos falar sobre essa doutrina, e especificamente nos artigos 6º, 7º e 8º. Se fôssemos dar um tema aqui, é entender nós queremos ver a soberania de Deus na eleição e reprovação. Esses dois aspectos, que é o que os teólogos do Westminster querem nos ensinar. E nós queremos fazer isso entendendo que Deus soberanamente escolhe, dirige os meios e age para a sua glória. Ele faz isso de maneira soberana. Então, a gente chega aqui aos artigos finais do capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster, e esses artigos vão abordar essas questões relacionadas à soberania de Deus e à predestinação dos seus eleitos, e isso inclui também a reprovação dos demais. Então, esses dois aspectos nós iremos perceber aqui, e um terceiro, sobre como nós devemos ver essa doutrina como igreja, como povo, né? De que maneira a gente deve ver essa doutrina? Com o coração cheio de soberba, achar que nós somos a última bolacha do pacote, somos os melhorzinhos. Como nós devemos ver? Ou como um olhar de julgamento com os demais e sair apontando o dedo: tu faz isso porque tu não é um eleito, tu é um condenado, não tem salvação para ti, está perdido. Então, o último ponto do nosso estudo, eu quero abordar um pouco sobre isso, e é exatamente o que os teólogos de Westminster fazem. Lembrando que a base do nosso estudo é a confissão de fé, certo? Confissão de fé de Westminster. E é claro, como logo está aí no primeiro artigo da confissão, há vários textos de onde eles tiraram essa tese, né? A sua tese. A confissão de fé de Westminster, ela é um estudo ou umas teses, argumentos que foram tirados das Escrituras, que é a nossa fonte. Por isso, nós vimos no primeiro estudo, logo o capítulo 1 que fala das Escrituras Sagradas. Está bem pequeno aí, não sei se apagando aqui fica melhor, mas é por isso que eu digo para os irmãos trazerem um exemplar da confissão de fé. Você que tem celular, você pode até baixar aí nos aplicativos da sua loja, que é só o que tem na internet, é isso, tá bom? No Google. Esse é um documento, não é um documento único da igreja presbiteriana, é um documento adotado pela igreja e está disponível aí na internet para você adquirir e acompanhar, tá bom? O que nós queremos ver primeiro aqui, o que os teólogos abordam aqui primeiro? Eles vão apresentar para nós o meio que Deus utiliza, que Deus usa para a salvação dos seus eleitos. Ele simplesmente não só escolheu, mas ele também vai, de maneira soberana, usar alguns meios para isso, ou um meio específico que através dele recursos vão ser utilizados para a salvação. E nos lembremos antes disso que qual é o quadro do homem, qual é a realidade da humanidade que nós encontramos. Em Gênesis capítulo 3 nós temos ali a queda, né? Todos em Adão estão na mesma situação. Os nossos pais, Adão e Eva, pecaram no jardim e ali foram expulsos. Então todos que nasceram, como diz um teólogo, todos que nascem fora do jardim estão
condenados, estão debaixo da ira de Deus, estão expulsos da presença do Senhor. É o que Paulo vai escrever em Romanos, capítulo 3, dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus. Então não tem ninguém merecendo salvação aqui, não tem ninguém que foi expulso do jardim indevidamente e que agora Deus está, não, eu errei, estou trazendo de volta. A salvação é uma obra da graça de Deus. A eleição do Senhor é fruto da sua vontade soberana. Ele quis, dentre todos que estavam perdidos, caminhando para a sua destruição, e destruição aqui não é aniquilação, mas é a sua condenação eterna. Todos estavam na mesma direção, e Deus soberanamente, na sua vontade, Ele quis chamar alguns, Ele quis salvar alguns. Há uma grande discussão de quando isso acontece, se antes ou depois da queda. Eu penso que Paulo deixa claro para a gente que a escolha de Deus é antes da fundação do mundo. Então Deus, as coisas não foram acontecendo e o Senhor costurando para que isso desse certo. Então, o primeiro ponto que os teólogos vão apresentar aí na confissão de fé é o meio de salvação dos eleitos. O que eles dizem? Veja, assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito de sua vontade, pré-ordenou todos os meios conducentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo, pelo seu Espírito que opera no tempo devido, são justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder, por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Então, os teólogos assumem aqui algo muito importante que a gente deve entender, que essa vontade de Deus fez com que, pelo seu eterno e muito livre propósito, Ele pré-ordenasse alguns daqueles que estão caídos em Adão para a salvação. E Ele faz isso eficazmente. Ele não é como alguns acreditam, com a morte de Jesus Cristo na cruz, é para todos que estão caídos, todos no mundo, e aí vai depender agora de quem quer, de quem olhar isso com bons olhos e de alguma forma deixar o Senhor Jesus fazer a obra. É claro que eu e você que confessamos com os lábios, né? Mas essa é uma obra iniciada por Deus. Há um dever nosso de corresponder e de abraçar essa obra da graça de Deus. Veja, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, o apóstolo diz, falando dos eleitos, né, ou do povo de Deus, pelos quais ele dirige a sua carta, né? Logo no verso 1 ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. E aí ele finaliza dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas. Ou seja, ele já define aqui que essa eleição é algo oriundo da vontade de Deus, né? Veio do desejo de Deus, segundo a presciência de Deus, o conhecimento de Deus, a vontade soberana, a onisciência dele. E a Trindade está envolvida, porque é o Espírito Santo, para que estes que foram eleitos é quem os santifica, e ele só é possível fazer isso porque um dia o sangue de Jesus Cristo foi derramado por eles. Então, nós temos a obra da Trindade sendo
apresentada aqui nesse aspecto. Então, o que essa seção, esse primeiro artigo da confissão nos ensina? Primeiro, que Deus, ao determinar os fins que intenta realizar, ao mesmo tempo determina os meios pelos quais intenta realizá-los. Ou seja, qual é o fim? A salvação desses que ele separou. Agora ele vai desenvolver meios para isso. Então, Deus determinou que os eleitos serão salvos de maneira ordinária. Há um mecanismo, uma ordem, é aquilo que os reformadores chamam da Ordo Salutis, ou a ordem da salvação. Existe uma ordem lógica para isso, e a gente já falou sobre isso em outros momentos. E essa ordem é por meio daquilo que nós conhecemos como o chamado eficaz: a justificação, a adoção, a santificação e a perseverança em graça. Então, nós temos esses dois aspectos. Qual era o estado do homem antes? Ele estava morto em seus delitos e pecados. Então, ele precisa ser regenerado para que então a obra da salvação, aí começa a obra da salvação e aí segue outros passos. Então, aqueles que carecem dos meios de graça, estes meios de graça, este chamado eficaz, esta adoção de filhos, esta regeneração, não necessariamente essa ordem, mas estes aspectos, eles não estão entre os eleitos. Eles não recebem essa mesma obra de Deus nas suas vidas. E ela é especificamente aplicada, conforme está aí no artigo da confissão, apenas aqueles que Deus antes escolheu. Um puritano chamado Williams, ele comenta essa passagem dizendo o seguinte: assim como Deus, o Pai, elegeu alguns para a vida eterna, ele também decretou todos os meios necessários para a realização desse fim. Cristo foi dado para expiar os pecados dos eleitos, e o Espírito Santo foi dado para aplicar aos eleitos a redenção consumada por Cristo. O Pai planejou salvar alguns, Cristo morreu para salvá-los, e o Espírito Santo garante que eles de fato alcancem a salvação. Então nós temos a Trindade envolvida, mas o meio aqui de salvação reconhecido pelos teólogos do Westminster e a confissão de fé subscreve é Cristo Jesus. Então, o que temos aqui nessa primeira parte? Nós temos a providência de Deus para a salvação dos eleitos, que é Cristo Jesus. A necessidade de um mediador, ela é pregada, ela é ensinada nas Escrituras. Por meio de um só, todos pecaram, e por meio de um, o Senhor salva aqueles que Ele mesmo escolheu. O Senhor promete isso lá em Gênesis 3,15, onde o Evangelho é pela primeira vez, o Evangelho, a boa notícia, ela é pela primeira vez anunciada, falando da semente da mulher que seria levantada, ou que nasceria, e que cumpriria todos os aspectos da redenção. E isso inclui a destruição daquele que é o causador, ou que trouxe a queda aos homens. Então, a primeira parte, os teólogos definem o meio de salvação dos eleitos. E é claro, qual o ponto aí? É que isso acontece pelo eterno e muito livre propósito da vontade de Deus. E eles são remidos por meio de Cristo, eficazmente chamados. Então nós temos aí, eu não vou voltar aqui, mas basicamente nós temos uma ordem que o Senhor Deus, o Pai, aplica para salvar os seus eleitos. A regeneração, ela acontece por meio desse chamado eficaz. A pregação do Evangelho é a voz de Deus chamando os mortos à vida, aqueles que estão longe para se aproximarem. Por isso que é importante a pregação do Evangelho. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, não é aos eleitos,
Não é só os eleitos, é toda criatura. Eficazmente, como diz Paulo em Romanos 1:16, o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Eficazmente, para a salvação, a pregação do Evangelho vai alcançar o coração desse povo que Deus separou. Então, nós temos aí a obra da regeneração. Aquilo que Paulo escreve em Romanos, deixa eu abrir aqui para não citar errado, 8:29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós temos a obra da graça de Deus aqui na salvação. Então, o primeiro passo é esse, o chamado, né? Desse homem que está perdido, desse mundo caído nas trevas, e o Senhor chama eficazmente, certo? Em segundo lugar, nós temos agora o que acontece com os demais, já que aqueles que o Senhor chama eficazmente, eles são salvos. Os teólogos otimistas também têm algo a dizer para aqueles que, mesmo no meio daqueles que ouvem o chamado eficazmente, esse chamado não os alcança. Veja aí o que ele diz: segundo o inescrutável conselho de sua própria vontade, pelo qual ele concede ou recusa misericórdia, como lhe apraz, para a glória de seu soberano poder sobre as suas criaturas, o resto dos homens, para o louvor de sua gloriosa justiça, foi Deus servido não contemplar e ordená-los para desonra e ira por causa de seus pecados. Então nós temos aqui o que os teólogos dizem, à luz das Escrituras, o que acontece com os que não foram eleitos, ou os que não são chamados eficazmente. O que essa sessão vai abordar aqui? Primeiro, que Deus soberanamente determinou também, assim como determina os eleitos, ele determinou recusar a sua graça salvífica aos demais homens. Há muitos homens pelos quais estão perdidos. Lembra sempre daquela multidão em Adão expulsa do paraíso. Todos estão nesse pacote, e tirando esses alguns que ele chama eficazmente para a salvação, o restante continua andando para longe do paraíso ou para longe da presença de Deus. Romanos capítulo 11, verso 7. Nós vamos ter alguns textos aí e outros que eu vou estar citando. Ele vai dizer o seguinte: que diremos, pois? Que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos. Nós temos feito a exposição em Êxodo, e essa palavra endurecida a gente já entendeu bem como ela funciona nesse plano eterno do Senhor. O que os homens estão? Caídos em seus delitos e pecados, vivendo nas trevas, na escuridão. Todo o seu anseio é pelo o alimento da carne, é pelas iniquidades que estão diante de si. Fora do Éden, a sedução do mundo, as tentações estão aí e eles estão abraçando tudo. Então a única coisa que Deus faz nessa obra da salvação é olhar para estes não com olhar de graça, como ele faz com aqueles que ele chamou, mas olhar para eles com o seu olhar de justiça, o juízo que todos merecem, inclusive os eleitos. Todos merecem. Se o meio de salvação dos eleitos é Cristo, como foi que Cristo garantiu a salvação deles? Pagando o preço pelos pecados deles. Então, não é porque eles tinham algo de especial, a não ser o olhar da graça de Deus sobre eles, que justifica a sua salvação. Não, Cristo pagou o preço deles, o pecado deles, o nosso, né, o povo de Deus. O Senhor tomou na cruz os nossos pecados, toda a iniquidade, a ira de Deus que estava derramado do céu contra os pecadores, Cristo na cruz recebeu. A gente
que entende a obra da eleição, nós devemos olhar isso com muito espanto, temor e tremor, constrangimento até. Senhor, o Senhor pagou a minha dívida, sabe? Você vai lanchar e alguém, de repente ali que você conhece que nunca fez nada disso por alguém, de repente faz por você, eita, olha, pagando lanche, né? Não é o caso de Deus, porque Deus é sempre gracioso com o seu povo, mas nós ficamos assim, olhando para a nossa culpa, a lista de pecados, e olhando para essa obra maravilhosa de Deus. Senhor, está certo isso? Então, quando a gente vê os demais, onde Deus não derrama a sua vontade graciosa, mas a sua vontade, a sua justiça, isso não deveria nos espantar. E é o contrário que acontece, né? A gente se espanta quando a gente ouve, ó, Deus rejeita os pecadores, né? Salmo 5 é um texto clássico, que a gente, dentro na teologia, a gente conhece para mostrar com detalhes isso. Salmo 5. Deixa eu só abrir aqui que Salmo 5 sumiu aqui da minha Bíblia. O Salmo 5, verso 4 e o verso 5. Olha o que diz aí, ó. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Para citar um dentre muitos textos que tratam dessa mesma abordagem, dessa mesma ideia que nós encontramos nessa doutrina. Então, o que deveria nos espantar não é Deus rejeitar, mas Deus salvar. É Deus saber quem você é, saber de tudo que você fez, saber de todos os seus pecados, saber que você merece a condenação, e você vê o Senhor entregando o seu cordeiro, o seu filho no lugar. É isso que deveria nos trazer espanto, né? Nos constranger, né? Que Paulo vai utilizar essa palavra. O teu amor constrange, né? Por conta de que é uma obra da graça de Deus que nós não faríamos no lugar de ninguém. E Deus fez pelos seus filhos. Então, nós temos Deus soberanamente determinando recusar a sua graça salvífica a alguns homens. E essa recusa, ou essa maneira de não contemplar estes com a sua graça salvadora, resulta totalmente de seu inescrutável conselho, em primeiro lugar. Romanos capítulo 9, verso 8, verso 18, um texto também que a gente conhece bastante, onde Paulo, falando exatamente do povo de Israel, sobre o enxerto, né? Ele vai dizer o seguinte, ó: logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Esse endurecimento, ele acontece também por meio da pregação do Evangelho. Você pensa que o pregar do Evangelho, ele é só para quebrantar o coração e salvar? Ele também é para levar esse homem a manter-se como está. A vontade de Deus também se cumpre quando o Evangelho é pregado. Nem todos que estavam lá comendo o pão da multiplicação estavam confessando seus pecados e recebendo a Cristo. Foram salvos. Nem todos que receberam dos milagres ou das curas de Deus ou de Cristo ali foram pessoas que foram salvas. Você tem aí os leprosos, né? Aquela história que Jesus conta dos 10, apenas um volta e reconhece que aquilo foi obra do Senhor e agradece. Os outros só queriam a cura mesmo. Então, esse texto abre a nossa mente para entendermos isso. Mateus capítulo 11, outro texto 11, 25 ao 27. O Senhor Jesus diz:
Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Olha a vontade soberana. O que diz o 27? Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então nós temos tudo está sendo, nós estamos conversando até agora, está expresso nesse texto. Você pode grifar ele, guardar aí para a sua meditação. Deus, o Pai, soberanamente revelou estas coisas a quem ele antes escolheu, aquele pelo qual o Filho veio revelar, veio apresentar, veio expor, né? Como ele faz isso com a sua obra. Então, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Nós só conhecemos a Deus, só nos aproximamos por meio do Filho, Jesus Cristo, né? Perguntaram para Jesus: mostra-nos o Pai. Aí, quanto tempo que eu estou com vocês? Então, isso acontece, só é possível a quem o Filho o quiser revelar. Como é que nós, os homens hoje, conhecem Deus o Pai? Por meio de Jesus Cristo. De que forma? Pela palavra, né? Hebreus 1. Nenhum outro modo de revelação nos nossos dias existe, a não ser a Bíblia, que é a revelação de Deus, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Nestes últimos dias, tempo dos apóstolos, o Senhor Jesus falou, né, da parte de Deus para eles, o caminho da salvação, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E nós temos isso registrado, porque após os apóstolos, o que resta de revelação de Deus que está por se cumprir, está revelado nas Escrituras, está registrado, né, nas Escrituras. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios dizendo que a igreja ela está alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos, a doutrina deles, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então a igreja ela foi alicerçada sobre esse fundamento, a doutrina que os apóstolos pregaram. E Deus soberanamente fez com que eles registrassem isso para nós, e é o que a Bíblia nos ensina. Então, como é que os homens conhecem Deus hoje? Por meio, conhecem eficazmente, né? Por meio de Cristo pregado nas Escrituras, ou anunciado por meio das Escrituras. Então, a Bíblia é o meio pelos quais os eleitos conhecem o caminho de salvação, são chamados eficazmente. E também os demais, eles são recusados, eles são deixados nos seus delitos e pecados. Por isso é importante a pregação do Evangelho em todo o mundo. Não é só para a salvação dos eleitos, mas para a aplicação da justiça de Deus. O juízo de Deus precisa ser aplicado eficazmente, lançando os ímpios e os pecadores para ainda mais longe da presença de Deus. E qual é o lugar mais terrível longe da graça de Deus, senão o inferno preparado para os anjos caídos, os demônios, né? O diabo e os seus seguidores. Então, Deus, o inferno é o inferno de Deus, mas ali Deus não está como um ser de graça, mas de justiça, de ira, né? Então, em primeiro momento, essa rejeição, essa recusa de Deus, ela se dá por conta da vontade soberana do Senhor,
que recusa o quebrantamento de coração, né? O chamado eficaz para a salvação. E isso também, em segundo momento, ou paralelo a isso, acontece a causa justa dos seus pecados. Veja, embora seu decreto seja soberano tocante a determinadas pessoas, ele é justo por causa dos pecados destas mesmas pessoas. Ah, Senhor, o Senhor tem que ser justo. Então, para agir com justiça, os mentirosos, os blasfemos, os pecadores, eles merecem o juízo de Deus. Para ser justo é isso, né? Não, o Senhor tem que ser justo para me salvar. Não, isso não faz parte. Isso não, o que você merece para ser justo, o que você merece não é salvação, é condenação, né? Rod, um teólogo sistemático, ele escreve na sua teologia sistemática, um livro, ele diz o seguinte: Deus determinou tratar a todos quantos deixou em seus pecados com perfeita justiça, segundo os próprios méritos deles, para o louvor de sua justiça, a qual demanda a punição de todo e qualquer pecado não expiado. Tem um teólogo, eu não lembro agora exatamente quem disse isso, mas ele disse que só existe 2 lugares onde os pecados dos homens são punidos: é na cruz, por meio de Cristo, ou no inferno, por meio do próprio pecador. Então, é exatamente isso que os teólogos westminster estão subscrevendo quando eles vão dizer que o que está sobre os pecadores, onde a graça salvadora de Deus é recusada a eles, o que está sobre eles é a justiça de Deus. Deus está agindo na vida deles de maneira gloriosa, para a glória dele. Porque, como nós vimos no Salmo, né? Na presença de Deus não habita em iniquidade, né? Tu não és Deus que se agrade em iniquidade. Então, de maneira soberana e gloriosa, Deus lava ou tira da sua santa presença os pecadores, né? Para estar na presença do Senhor, precisa ser redimido dos seus pecados. Então, ainda citando o Rogers, um teólogo sistemático, ele diz que em seu aspecto negativo, reprovação é simplesmente não eleição, e é absolutamente soberana, repousando unicamente no beneplácito divino, já que os que são reprovados não são piores que os eleitos. Viu? Então, antes de você bater no peito e o Senhor me salvou porque eu sou o cara. Antes de você bater no peito, lembre que os pecadores rejeitados por Deus não são piores do que nós. Também merecemos a condenação, a justiça condenatória de Deus ser aplicada em nossas vidas. Mas Deus graciosamente nos salvou. Então, resumindo, portanto, nesta segunda parte, a providência de Deus para que os não eleitos não sejam salvos é ocultar deles a sua graça e entregá-los à justa condenação por seus próprios pecados. Por último, nós temos em terceiro, como nós devemos lidar com esta doutrina, né? Veja aí, a reverência e cuidado que a doutrina exige. Então, para a gente não sair jogando pedra aí na teologia, a teologia é importante para a igreja. A igreja, ela está firmada numa doutrina, e teologicamente, que é o estudo sobre aquilo que Deus revelou de si mesmo, teologicamente falando, nós precisamos deste ensino, né? E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aí o verso 20 vai dizer: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A doutrina é importante, que a teologia é o que nós
dentro dessa perspectiva reformada, entendemos sobre o que Deus está ensinando aqui. A teologia é para a igreja, é para o povo, é para o jovem, é para o adolescente, é para a senhora, é para o casal, é para o solteiro, é para a viúva, é para todo o povo de Deus. Nós temos que conhecer o que Deus diz a respeito dele mesmo, o que Deus fala a respeito do seu povo, o que Deus fala a respeito da igreja, dos fins dos tempos, sobre o pecado, sobre a salvação. Daí a importância de estudarmos assuntos como esses. E como lidamos com esse tipo de coisa? Os teólogos Westminster, lá atrás, séculos passados, de maneira muito moderada, ponderada e piedosa, também subscreveram. Veja, diz aí: a doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência de sua vocação eficaz, certificar-se de sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração a Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Então, antes de sairmos aí nos gloriando, né? É bom se certificar se você, de fato, como diz o outro, é um eleito de Deus. É bom você certificar se a obra da graça, de fato, alcançou o seu coração, né? A gente tem um texto lá da grande comissão, o Senhor falando aos seus discípulos sobre a seara, né? E muitos são chamados, os poucos escolhidos. Aí o povo acha ruim isso. Aí usa nos cultos de missões, né, nas igrejas. Aí, ó, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, a gente tem que orar a Deus. São poucos e esses poucos trabalham muito e tal. Fala de uma maneira pejorativa, né, como se fosse ruim ser pouco. É Deus que escolheu os poucos. Deus é que quer que os seus trabalhadores sejam poucos. Qual é o nosso dever? Rogar ao Senhor que envie os trabalhadores. Já que é pouco, Senhor, pois mostra esses poucos aí. Levanta esses trabalhadores para que na seara dele, a pregação, o evangelho aconteça. Agora, o que nós devemos perguntar? Eu sou esse trabalhador? Eu estou entre esses poucos? A graça salvadora de Deus me alcançou? Eu creio em Jesus? Eu sou temente a Deus? Eu amo a lei do Senhor e medito nela de dia e de noite. Eu louvo a Deus por essa obra maravilhosa da salvação em minha vida. Eu já falei outras vezes aqui, a gente às vezes está no canto, na hora de cantar louvores para Deus. A gente parece que está no enterro. A gente parece que o mundo acabou e só ficou a gente aqui. Sabe aquele filme, Deixado para Trás? E nós estamos lá. Na hora do canto, na hora do louvor, vinha o culto prestar adoração a Deus. Esta reverência, este cuidado, esse temor e tremor deve estar no nosso coração. Porque se eu tenho convicção que eu sou um eleito de Deus, isto deve bastar para que eu louve o nome do Senhor. Senhor, eu merecia a tua condenação. Eu merecia o juízo do Senhor, a tua ira sobre a minha vida, mas o Senhor me salvou, Pai. Graças te dou por tudo que fizeste. Primeiro, a salvação. Essa deve ser o maior motivo da nossa alegria e do nosso júbilo. Você foi dormir cheio de problema e acordou, os problemas estavam lá. Não tem outra coisa a fazer. Eles vão continuar lá. Mas o que você não pode deixar de fazer é: obrigado, Senhor, por esse dia. É a obra da graça de Deus, Ele fazer com que você contemple mais uma manhã. E aí por que Ele fez isso? Porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Pode ser que você seja esse trabalhador da seara, que precisa testemunhar da graça, precisa pregar esse evangelho. Então, essa
parte, os teólogos querem nos chamar a ter cuidado, né? Essa doutrina ela deve ser ensinada com especial prudência e cuidado, a fim de que faça bem aos crentes e redunde em glória a Deus, e para inibir a soberba no coração de muitos, né? Houve um tempo onde, hoje é menos, mas houve um tempo onde as pessoas iam muito apressadas na internet, né? A falar sobre a eleição, falar sobre salvação, e jogar pedra nos demais, falar mal de igreja A, igreja B. Esse é um tipo de postura de alguém que eu desconfio da obra, se a obra da regeneração realmente aconteceu na vida dessa pessoa. Porque uma das coisas que a gente vê nas Escrituras são os homens de Deus se humilhando na presença do Senhor. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque herdarão o reino dos céus. Essa humildade ali não é simplicidade, mas é você reconhecer que se não fosse Deus, você não estaria ali. Essa é uma doutrina que deveria nos colocar em silêncio diante de Deus, no sentido de vanglória. Deveria nos encorajar a anunciar esta obra maravilhosa a este mundo perdido. Ao invés de desestimular o evangelismo, deveria provocar ainda mais o evangelismo na igreja. A evangelização de todos os povos. A anunciar. Não interessa se são eleitos, se são não eleitos, é anunciar esta obra maravilhosa ao mundo. De maneira racional, é claro, né? Culto racional. John Stott escreve um livro dizendo: crer é também pensar. A nossa doutrina ela é bíblica, ela é racional, nós temos condições de dar razão da nossa fé, de explicar às pessoas, de anunciar. Então, a doutrina do decreto de Deus, ela deve ser abordada com prudência. E reverência. Ela não deve levar ao desespero, a um sentimento de descuido, mas sim incentivar a obediência, humildade e confiança na vontade soberana de Deus. O que nós lemos lá? Efésios foi? Efésios 1, né? O texto inicial? O que a gente leu lá em Efésios? Isso, exatamente, Efésios capítulo 1, verso 4, né? Vamos ler juntos? Assim, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então, veja, essa doutrina deve provocar em nós um santo temor e tremor. Ela deve provocar nos verdadeiros eleitos um senso de santidade, de viver de modo digno e aceitável do Senhor. Ela não deve ser adotada como uma garantia ou um cartão branco para você pecar à vontade, já que o Senhor me elegeu, é obra da graça do Senhor, não depende de mim, os meus pecados todos estão perdoados, vamos pecar mais, vou aproveitar este mundo, no final o Senhor vai me salvar mesmo. Ela não deve ser encarada dessa forma, porque o texto vai dizer que os que o Senhor escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, Ele fez para ser santos e irrepreensíveis. Como é que você vai ser imagem e semelhança de Deus, e agora na regeneração, imagem e semelhança do Filho de Deus, e você está mais parecido com os homens caídos ainda, do que com o Filho de Deus? A sua vida está acumulando ainda mais pecado do que abandonando aqueles que você já tinha. É claro, a obra da graça de Deus na salvação, ela não é com base nos méritos ou nas obras dos homens, né? As obras nos condenam.
elas não são capazes de nos salvar. Mas a salvação é pela obra de Cristo. Há uma obra exigida para que os salvos, sejam redimidos. Cristo tomou o nosso lugar e cumpriu essa obra. Mas Ele fez isso para que nós venhamos então saber e adotar uma nova vida que seja semelhante a Ele. Nós somos feitos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido em nosso lugar. Então, em Cristo nós recebemos uma nova vida. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Nós seguimos o nosso mestre e devemos viver para a glória dele. Então, antes de achar que eu já estou garantido e que nada vai me afastar do amor de Deus, nem mesmo as coisas que eu faço, se pergunte se o que você está fazendo glorifica a Deus, se testemunha da graça do Senhor. Porque você pode estar enganado a respeito da sua salvação. Você pode estar achando que está salvo, na verdade seu coração ainda está apegado e preso à iniquidade, né? Então, por isso que essa doutrina nos leva a refletir. Com relação à pregação do Evangelho, essa doutrina nos motiva ainda mais a anunciar as boas novas, certo? Espera aí que travou aqui. Então, veja, irmãos, alguns textos que eu quero ler aqui com os irmãos. Romanos 9:20. Olha o que ela diz aí, ó. Paulo diz: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez: por que me fizeste assim? Romanos 11:23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Falando do povo de Israel, né, os judeus. Se não permanecerem na incredulidade, então há um dever, há uma responsabilidade. E esse dever e essa responsabilidade, essa ação, é resposta de uma obra realizada no coração, né? A fé, ela não é o mecanismo de salvação. Não é a fé que me salva, é a obra de Cristo, é a vontade de Deus por meio de Cristo. A fé é como nós recebemos essa obra aplicada em nossas vidas. Eu digo que creio, quando os meus lábios abrem para professar o nome do Senhor e confessá-lo como meu Senhor e Salvador, significa que o Senhor internamente realizou essa obra na minha vida. O que vai seguir agora é os frutos dignos de arrependimento que João Batista diz que precisam ser apresentados. É como eu vou viver a partir de agora, como o Paulo vai falar sobre a ação do Espírito Santo, e Pedro, né, também falou para nós lemos em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, né, que eleito segundo a presciência de Deus o Pai, em santificação do Espírito. Na ordem da salvação, nós estamos nesse aspecto da santificação, até chegar no resultado final, que é a glorificação, onde não estaremos livres de uma vez por todas da presença do pecado. O Senhor já nos livrou da condenação do pecado, e por meio do seu Santo Espírito, na obra da santificação, Ele está nos ajudando a nos livrar do desejo pelo pecado, né? A santificação das nossas vidas é que nos ajuda a combater o desejo pelo pecado. E por que o desejo e não o pecado em si, né, já praticado? Porque o Senhor Jesus foi falar, né, para os seus discípulos, explicando que o adultério acontece não é só com o ato em si, né, mas só o olhar e desejar já caiu o pecado. Então nós estamos lidando com esses pecados. Os pecados que vão já na prática, o ato em si, ele já é, vamos dizer assim, o resultado de que eu não consegui resistir à tentação. E ainda assim,
o Senhor nos chama a confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ainda em 1 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 10, diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Olha aí. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Como é que eu faço isso? Procedendo da maneira correta, seguindo a instrução na palavra do Senhor, vivendo conforme o Espírito Santo de Deus nos ajuda, né? Efésios 1, verso 6 diz: para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Lucas 10, 20 diz, o Senhor Jesus falando dos discípulos, depois que voltou, Jesus liberou os discípulos de 2 em 2, e eles voltaram lá: olha, nós expulsamos demônios, nós fizemos isso. Aí ele: olha, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Isso sim deve trazer motivo de alegria e louvor, e fazer com que em nossos lábios tenhamos hinos de louvor. Romanos 8,33: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E Romanos 11, verso 5: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Texto que Paulo vai falar dos judeus, e ele cita o exemplo de Elias, né? O profeta Elias fugindo, com medo de ser morto, se escondeu na caverna, e o Senhor diz: olha, ainda resta 7.000 que não se dobraram. E aqui o Paulo está falando exatamente, mesmo que aparentemente o povo de Israel tenha se perdido, né, os judeus, o Senhor diz: sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Há da parte de Deus entre os judeus aquele que Ele quer e vai salvar ou vai resgatar no tempo certo, né? Verso 6: e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Aí no verso 10: escureçam-se-lhe os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas, dando exemplo aqui do que acontece com aqueles que o Senhor não aplica a sua salvação. Por fim, irmãos, algumas aplicações aqui. O que essa doutrina dos decretos de Deus eles devem provocar em nós? Humildade diante dessa obra da eleição de Deus. Deus, conforme seu propósito soberano e para a sua glória, escolheu alguns para a vida eterna, enquanto outros foram deixados seus pecados para a justa condenação. E isso nos lembra que a salvação é pela graça e não por mérito humano, levando-nos à humildade e à adoração ao nosso Deus em ações de graças. Então, essa é uma postura que o povo de Deus deve tomar diante dessa doutrina. Tudo é obra da graça de Deus. E se não for obra da graça de Deus, ainda vai ser Deus agindo, mas só que com a sua justiça, né? Essa doutrina também deve provocar em nós confiança nessa justiça de Deus. Que embora o conceito de reprovação possa ser difícil de entender, devemos confiar que Deus é perfeitamente justo e santo em todas as suas decisões. E isso nos ensina a descansar na justiça divina, mesmo quando não compreendemos completamente seus ensinos. Não é porque a gente não compreendeu que ela não existe e que nós não devemos confiar. O Senhor soberanamente faz tudo conforme o conselho de sua vontade e sabe todas as coisas. Essa doutrina também deve provocar em nós o evangelismo e a obediência à palavra do Senhor em responder positivamente à grande comissão, pregar o evangelho a toda criatura, né? Deus determinou não apenas o fim, mas também os meios para salvar o seu povo. E isso significa que a pregação do evangelho, a oração e a santificação são os instrumentos pelos quais Deus age. Então, quando não há pregação do evangelho, esse evangelho,
Como diz Paulo, né, havia já no tempo dos apóstolos gente pregando outro evangelho. Esse outro evangelho não salva. Esse outro evangelho, pelo contrário, provoca ainda mais os pecados. Como, por exemplo, o evangelho da prosperidade, né? O evangelho da prosperidade diz que a prosperidade na vida do homem não é a salvação, é as riquezas que o Deus pode dar para ele. Esse evangelho não salva, pelo contrário, ele só vai manter os perdidos ainda mais perdidos, os seus delitos e pecados, amando as riquezas, amando as vitórias para esta terra, para este mundo, amando aquilo que ele pode ganhar, né? O evangelho da cura, né? Não que Deus não possa fazer prosperar o seu povo, não que Deus não possa curar, tudo isso está no pacote, mas não é a centralidade. Porque a maior cura que Deus pode dar ao homem é a salvação da sua vida, mesmo que ele morra da enfermidade física do corpo, mas se ele ter morrido curado da sua condenação, é a melhor coisa que aconteceu da sua vida, né? A salvação. O evangelho que prega esse tipo de mensagem é o evangelho de Deus, é o evangelho bíblico, o evangelho que convoca a falarmos com o Senhor em oração e a nos santificar. Devemos, portanto, ser fiéis em anunciar a palavra e viver segundo os propósitos de Deus. Essa doutrina também provoca em nós esperança. Sabe por quê? Porque ela diz que nenhum daqueles que o Senhor elegeu vai se perder. Todos aqueles que o Senhor, na sua soberana vontade, elegeu, predestinou, eles serão salvos. Claro, é uma obra de Deus, mas Ele usa a sua igreja pela pregação da palavra para que isso aconteça. Então não vá para casa, deite na rede e bota os pés para cima, não, deixa Deus salvar o povo. Não, abra sua Bíblia, abra sua boca, os seus lábios, pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não, pregue a palavra. Deus vai salvar, Deus vai libertar pelo poder da sua palavra. Aqueles que pertencem a Cristo, eles podem descansar seguros, sabendo que a sua salvação não depende de suas próprias forças, mas do propósito eterno de Deus. Isso nos dá confiança e perseverança na caminhada cristã. Por último, ou penúltimo, essa doutrina também provoca em nós reverência, como foi dito nos capítulos finais, né? E submissão à vontade de Deus. Ao invés de o nosso coração ficar orgulhoso, nós devemos nos humilhar na presença do Senhor, né? Como Deus governa todas as coisas com sabedoria e justiça, devemos confiar na sua vontade, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Isso nos leva a uma vida de adoração e submissão a este Deus que nos salvou, mesmo quando nós merecíamos a condenação. A adoração vai ser a expressão dos nossos lábios em reconhecer essa grandeza de Deus, em reconhecer essa dádiva do Senhor. E, por último, sim, devemos ser cada vez mais diligentes, andar de modo digno da salvação, né? Nós vamos ter nas cartas os apóstolos sempre chamando ao povo a andar conforme o chamado que receberam do Senhor. Você vai ver que essa doutrina, ela não nos ensina a andar de maneira irreverente, alimentando os nossos desejos, os nossos pecados. Pelo contrário, ela deve provocar em nós santo temor, né? Ela deve provocar em nós a reverência, para que nós venhamos andar de modo aceitável do nosso Deus. Eu estava procurando aqui, Efésios 4, verso 1, o apóstolo diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. A vocação aqui, ele está se referindo exatamente a essa nova vida que recebemos no Senhor, certo? Meus irmãos,
essa é aquilo que a confissão de fé vai trazer para nossas vidas. Elas nos ensinam que Deus governa todas as coisas, predeterminou tudo que existe, acontece, e os seus propósitos estão acontecendo, inclusive aqueles que diz respeito à salvação dos perdidos. Nós, diante dessa doutrina, oramos, louvamos a Deus e trabalhamos como trabalhadores na seara. Primeiro, pela santificação de nossas vidas. Sou eu que tenho que abandonar os pecados, eu é quem devo mortificar os desejos da carne, não ceder às tentações, e devo anunciar essas boas novas, pregando o Evangelho e sendo verdadeiras testemunhas de Deus.